Bom dia. Vamos dando continuidade aqui na nossa unidade. Nós vamos agora trabalhar o tema 4, né, da unidade um sobre população. Então, vamos dar sequência aqui. Nós vamos falar da organização política, né? Onde nós vamos falar sobre país, estado, nação, território, que são conceitos chaves aí da geografia. País, estado, nação e território. Nessa conceitos chaves, até coloquei aqui uma representação bem interessante sobre a questão da população, né? População, a nação que forma o Estado. Então, a população, aí temos o governo, que governa de acordo com a Constituição, e aí o território que forma o Estado. Vale lembrar que o Estado ele necessita de um território, uma Constituição, um governo e a população que ocupa esse território para formar um Estado. Estado soberano, que vamos já falar sobre isso. Embora muitas vezes essas palavras, né, pareçam sinônimos, país, Estado, nação, território, não são, né? Eles têm significado diferente dentro dessa concepção geográfica. Então, nós temos alguns conceitos importantes a serem tratados que a gente vai ver de um por um. Então, os países, né, são resultantes das relações políticas internacionais. Aí a gente vai analisar essa questão dos países delimitados por fronteiras. Claro, normalmente essas delimitações são estabelecidas em convenções, em acordos internacionais, porque toda vez que trata de território, de delimitação de território, pode haver conflitos, né? Uma vez que cada país, né, dentro desse contexto aqui de Estado, requer, busca, né, aumentar seu território e se tiver uma possibilidade de aumentar essa área territorial, vai fazer por conta dos recursos, né, a depender do território, se for um território que apresenta recursos naturais em abundância, vegetação, recursos hídricos, normalmente serão áreas de disputa, serão territórios que pode haver conflito em relação aos países ali fronteiriços. Vale ressaltar que os países, eles não são imutáveis, né? Eles podem mudar de acordo com as circunstâncias. Grupos separatistas, movimentações de nações, pode haver aí uma separação de território, né? A gente já vê isso bastante na televisão, aí no estudo de história também você vê bastante sobre essa questão do separatismo, nações buscando seu território, seu estado independente, seu estado-nação. Então, eles não são imutáveis, né? Eles podem mudar, separar, dividir, agregar, reorganizar. Então, dependendo da situação, pode haver aí essas mutações na área territorial desses países, certo? E outra questão é sobre a delimitação de países. O termo certo é fronteira, né? Divisa é utilizado para a, a separação de estados e limite de municípios. Então, toda vez que se tratar de países, utiliza-se o termo fronteira. O Brasil faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, exceto o Chile e Equador, né? Por exemplo. Aqui nós vamos falar sobre o país. Coloquei aqui uma foto do Brasil. Vale ressaltar que aqui nós vamos ter outros países que irão fazer fronteira com o Brasil, né? E nós temos principalmente um território aqui, que é a Guiana Francesa, que não é um território independente, é uma possessão francesa. Aí nós vamos ter Suriname, Guiana, Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia, né, Paraguai, Argentina, Uruguai, enfim, há outros países que fazem fronteira, que não faz fronteira nós vamos ter mais ou menos por aqui o Chile, e o Equador, que são países que não fazem fronteira aqui com o Brasil. Então, em se tratando de território brasileiro, um país independente, um Estado soberano. Então, dentro desse contexto, nós temos aqui alguns exemplos, né?
o território, o país, ele, na verdade, é um território politicamente, né, que tem uma política independente, tem sua soberania, e tem o seu povo, né, com sua própria cultura, sua própria história, enfim, aí vai constituir um país com a sua diversidade, suas características físicas, naturais, o solo, aí o relevo, o espaço aéreo, né, o espaço marítimo, tudo isso determinado por relações internacionais, vale lembrar sempre, e aí nós vamos ter a delimitação de um território, do território de um país, né? Todo país tem um Estado organizado, né, que exerce soberania. Essa soberania é onde ele vai ter plenos poderes de aplicar normas, né, a serem seguidas pelos habitantes. Então, o país ele tem essa soberania de estabelecer as normas, as leis dentro do seu estado, dentro do seu território, certo? Baseado sempre, regido sempre por uma Constituição. Vale lembrar que a nossa é de 1888, a Constituição que a gente segue. Certo? O território, né, do país é a base física. Então, é a área territorial mesmo, é o espaço físico, né, sobre o qual o Estado ele vai exercer a soberania, como nós já falamos anteriormente, delimitado por fronteiras políticas. Essas fronteiras elas podem ser naturais, como um rio, uma serra, então elementos naturais que são visíveis ali no espaço geográfico, ou também podem ser fronteiras artificiais, traçadas, né, em convenções também por acordos internacionais, sem considerar elementos. Então, vai depender muito dos acordos, da divisão aí desse território, se houve ou não algum conflito, alguma dominação sobre a posse desse território. Então, essas delimitações podem ser físicas, né? A gente pode ser vista ou não. No caso das artificiais, nem sempre elas são realmente vistas ali, essas fronteiras que são traçadas em acordos internacionais. Aí nós temos aqui o mapa, né, do continente americano. Então, dentro desse contexto, nós temos aqui o Canadá, né, um dos países mais extensos do mundo, os Estados Unidos. Vale lembrar que aqui o Alasca, ó, o Alasca é um território descontínuo dos Estados Unidos. Ele é contínuo aqui no Canadá, mas pertence aos Estados Unidos, também é um dos países mais extensos do mundo, né? Nós temos aí a Rússia, Canadá, Estados Unidos, China e Brasil, né? Os países mais extensos territorialmente. Aí nós temos toda a composição aqui de países de maior ou menor extensão territorial, países continentais, totalmente continental, como por exemplo aqui a Bolívia, né, totalmente continental. Países que já têm, né, já tem um território marítimo, como é o caso do Brasil, todos os países que são banhados aqui nesse caso pelo Oceano Atlântico ou pelo Oceano Pacífico, né? Então nós temos essas duas concepções de países totalmente continentais ou países que são banhados aí pelo oceano, que tem um território também marítimo. Aí nós temos países insulares, né, que são as ilhas, enfim, nós temos toda uma composição aqui de território de países delimitados aí por fronteiras. O Estado. Aí, como eu coloquei aqui para vocês um conceito, a forma como uma sociedade se organiza politicamente, estabelecendo regras que regulam a convivência dos habitantes de um país. Então, o Estado é a questão da soberania, né? A composição aí de poderes, né, que irão administrar esse Estado-nação, esse Estado soberano. Vai lembrar que o Estado ele tem soberania sobre o seu território, ó, formado pelo povo, né, que é a nação, o território,
né? Toda nação tem um território? Nem sempre. Nem todo povo, nem toda nação, ela vai ter um território soberano. E só a partir do momento que esse povo tem um território próprio, que pode, com soberania, que pode ser denominado Estado, Estado-nação. Vale ressaltar que nós temos alguns estados, nação, com mais de uma nação, como é o caso do Reino Unido. Né? O Reino Unido é um estado-nação que reúne a Inglaterra, né, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. É um estado-nação que tem um estado soberano, que tem mais de uma nação na sua composição, né? Então, eles têm um território, o povo, que é a nação, né? Tem soberania. Mas aqui tem mais de uma, que no caso vai ter 4, né? 4 nações, certo? Formando aí o Estado soberano. Então, o Reino Unido, já a gente vai ter, que a gente vai ver mais na frente, povos, nações sem território, portanto, sem uma soberania e, consequentemente, sem o Estado, um país de direito. Aqui, os poderes, né, que integram o Estado, as instituições políticas e administrativas. Então, nós temos aí os poderes que regimentam aí, regularizam toda essa questão. O poder legislativo são os encarregados de elaborar as leis. O executivo de colocar as leis em prática, executar as leis, né? O poder judiciário vai interpretar e julgar as leis que foram aqui criadas, elaboradas pelo Poder Legislativo. Quem faz parte do Poder Legislativo? O Poder Legislativo, aí nós temos aqui os deputados, né? Tanto no cenário nacional, os deputados federais, os deputados estaduais no cenário estadual. Aqui, em cenário nacional, os deputados federais e os senadores, encarregados de elaborar leis. Em cenário estadual, os deputados estaduais, né, que já vão elaborar leis voltadas apenas para o Estado, e os vereadores, né, vão criar leis voltadas para o município. No caso do município Chapadinha, nós temos os nossos vereadores que vão elaborar essas leis e depois o Poder Executivo irá colocar em prática, né? No caso de município, o prefeito. Então, em cenário nacional, os deputados e senadores elaboram as leis para o presidente executar. No cenário estadual, os deputados estaduais elaboram as leis para o governador executar. Isso se ele achar de direito. E no cenário municipal, né, os vereadores elaboram as leis para o prefeito executá-las. Colocar em prática, né? E aí nós temos no judiciário, como é que vai julgar ou interpretar o cumprimento dessas leis. Nós temos aí o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Estadual, né? Nós temos aí outros tribunais estaduais também, em cenário estadual, eles são poder máximo. E nós temos também os juízes que vão aí julgar e interpretar essas leis que foram elaboradas pelo Poder Legislativo, certo? Então, aqui fica bem fácil de vocês entenderem toda essa questão. Aí nós temos as Forças Armadas, né, que defendem o território contra ameaças externas. No caso de conflitos internacionais, as Forças Armadas estão prontas a zelar pela ordem do território, certo? E o Estado soberano, nós vamos ter aí, por exemplo, né, é aquele que exerce poder sobre o território e sobre a população de maneira autônoma. Então, o Estado, ele é soberano, o país, a partir do momento que ele é considerado um Estado-nação, um país, ele tem autonomia sobre o seu território e, portanto, ele cria leis, cria suas regras para que a população, né,
viva em ordem, de forma ordeira. Claro que a gente sabe que a população nem sempre cumpre essas leis e, portanto, aí elas devem ser colocadas em prática, julgadas e interpretadas aí de acordo com os representantes aí de cada setor, cada segmento. Mas o Estado soberano ele tem toda a autonomia de criar essas leis e colocá-las em prática para que tenhamos uma sociedade organizada. A nação, né, aqui nós temos, como nós estávamos falando, uma nação pode constituir um Estado soberano quando ocupa um território, né? Nação, ela necessita de um território, né? E se organizar politicamente para ser considerado um Estado, né? Uma nação pode constituir um Estado soberano quando ocupa um território e se organiza politicamente. Então, a nação ela só vai ser considerada um Estado soberano se ela tiver um território e tiver uma organização política. Aí essa questão dos poderes, né? Judiciário, legislativo, executivo, enfim. Todos esses poderes aí os prefeitos, vereadores, os deputados, enfim, que organizam toda essa questão política administrativa dos países, né? Das nações, dos Estados-nações. Então, aqui a gente vai ver quando há discordâncias, como a gente viu lá que os países eles não são imutáveis, né? Eles podem sofrer alterações a depender das circunstâncias. Aqui, por exemplo, Sudão, como eu coloquei aqui para vocês, ó, no Sudão existia essa população aqui do Sudão do Sul, ela é predominantemente cristã, né? Então as nações normalmente elas se apresentam de forma de cultura, língua, essas questões culturais mais igualitárias. Então, formam um povo, uma nação com características mais semelhantes. E essa população que ocupava aqui o sul do Sudão, ela é predominantemente cristã, enquanto que aqui é muçulmana, né? A parte mais do norte. Então, eles buscaram buscaram o seu território independente, o seu Estado-nação, e buscaram o separatismo. Claro, em função de alguns conflitos, geralmente tem conflito por conta que vai perder território, né? Aqui, porventura, no caso do Sudão, perde território, perde recursos, perde muita coisa aqui. Por isso que, normalmente, quando há questões separatistas, há sempre conflitos. Nunca é de bom acordo. Então, sempre acontece aqui. Então, eles buscaram a sua independência por questões políticas e religiosas, principalmente, né? Então, o Estado-nação é a forma mais difundida de organizar a sociedade atual, com todas as leis, as suas regras, para que a sociedade ela tenha uma organização e funcione de forma mais ordeira, né? E existem nações que almejam constituir um Estado, e que são diversas minorias étnicas que vivem sobre repressão. Alguns povos que buscam separatismo, buscam seu território. Um dos maiores exemplos são os curdos. Os curdos vivem aqui no Oriente Médio. Então, eles ocupam, isso aqui constitui uma nação curda. Esse aqui, ó. Eles ocupam o território daqui da Turquia, da Turquia. Eles ocupam o território aqui da Síria, eles ocupam o território aqui do Iraque, do Irã, e aqui tem a Armênia. Essa coisinha aqui, esse povo aqui também, essa manchazinha aqui nós temos o país chamado Armênia. Então, esse povo, né, essa nação, ela ocupa a área de diversos países e que buscam a criação de seu território, do seu Estado-nação, até hoje. Então, aqui eles são considerados das maiores nações sem território. Aproximadamente 35 milhões de curdos que habitam essa área aqui desses países e são, né, um dos maiores grupos étnicos aí do Oriente Médio.
se não me engano, o quarto grupo étnico aí no Oriente Médio que busca a criação do seu território, do seu Estado-nação, né? Território independente, o Estado-nação, um país independente, com todas as suas questões políticas administrativas, Constituição, enfim, né? Buscam conquistar um território próprio, um país, um Estado-nação, com todos os seus direitos. Mas até hoje eles aí continuam ocupando a área desses países e nunca conquistaram seu território próprio, seu território, seu Estado soberano, certo? Então aqui nós temos algumas características desses povos, os curdos, né, que habitam essa região, áreas desses países aqui no Oriente Médio. A gente sabe que o Oriente Médio é uma área aqui, né, do continente asiático que tem bastante conflito por questões políticas, religiosas, étnicas, territoriais, recursos hídricos, enfim, recursos naturais, né, minerais, como petróleo, enfim, bastante conflituoso essa região, e aqui também existe bastante conflito por conta desses povos que buscam a criação de um território próprio, de um país, de um Estado soberano, certo? Então, por hoje é só e até nossa próxima aula.